Recording in progress. Allah musta'an. Então, eu estava a dizer que não é condição que o ya aqui seja ya maddiya. Então, em termos gerais, se for, só para verem a diferença, se esta letra fosse diferente de ya, teríamos que voltar para a letra anterior ver qual é o haraka. Então, já que tem fatha, seria mufakham. Mas quando for ya, não vamos olhar para outro fator. É só colocar tafkhim. É o tarqiq, queria dizer. E esta palavra aqui, essa regra aqui, muitos não conhecem. Muitos quando lê e param aqui, قالوا أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. Alguns fazem tafkhim. هو خير. Por que que fazem tafkhim? Porque dizem que antes do ya, antes da letra sakin, tem fatha. E esta questão de fatha ou de olhar para antes da letra sakin é quando for uma letra diferente de ya. Quando for ya, não há outra coisa. Estamos juntos agora? E o Stás. Mas a explicação do irmão Mário, acho que estava. Foi ao encontro do Stás. Só o meu acréscimo é que acabou estragando aí. Mas acho Não, que ele na verdade, explicou assim. mesmo a explicação dele é que ele disse que se for ya, é tarqiq. Se não for ya, é tafkhim. Lá. Se não for ya, não vamos dizer que é tafkhim. Primeiro temos que olhar para a letra que vem antes. Qual é o haraka? Sim, sim. Jaid. Então, espero que tenha ficado claro. Então, o irmão, algum irmão aí disse que não tinha percebido o É o ponto 3. Estado. Não, temos que o ponto 3 é o ya, o ra, nesse caso, que tem sukun de waqf, e antes do ya, ou antes do ra, tem uma letra com sukun, e antes da letra com sukun, que nesse caso seria a terceira letra, tem kasra. Veja este exemplo. Vamos colocar sukun aqui. Então, antes do ra, temos jim, que tem sukun. Então, já que é uma letra diferente do ya, já somos obrigados a olhar para o haraka anterior, que é kasra. Nesse caso, então, vai ser muraqqaq. Se fosse fatha, seria mufakham. No entanto, nós temos que esta letra que tem sukun deve ser mustafil, huruf al-istifal. Não pode ser huruf al-isti'la, como a questão de Misr, por exemplo. Udkhulu Misra. Misra. Veja, vamos colocar sukun aqui. Aqui temos sukun e antes temos kasra. No entanto, esta letra aqui é harf isti'la, sad. E nós estamos a dizer que esta letra com sukun deve ser huruf al-istifal. Porque se for harf isti'la, tem uma divergência que nós vamos ver daqui a nada. Ficou claro? Ficou. Neste caso, basta ver todo o huruf isti'la nessa situação aqui, então é muraqqaq. لا لا tem que ser huruf al-istifal. Huruf al-istifal. E antes desse harf istifal que tem sukun deve ter Eu queria kasra. dizer istifal mesmo. Não. E é condição que Oh, antes desse falei na harf istifal palavra. tenha kasra. É condição que antes de harf istifal tenha kasra. Porque se tiver fatha ou dhamma vai ser mufakham. É como eu disse para vocês antes que o tafkhim está sempre associado ao dhamma e ao fatha ou huruf al-isti'la, que são huruf de tafkhim. Enquanto que o tarqiq está sempre associado ao kasra. A quinta situação em que o ra é mufakham, queria dizer muraqqaq, إذا كانت ممالة. Tem uma coisa que chama-se al-imala. Al-imala é, yani, ler, quer dizer, é um som que está بين الفتح والألف, que está entre fatha e alif, chama-se imala. E no, eu acho que vocês já ouviram
a lerem o Coran, والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Isso chama-se imala. Então, todo Ra que for mumala, que tiver este imala, não tem como fazer tafkhim, deve ser muraqqaq. E atenção, no riwaya de Hafs an Asim, que é esse que nós lemos, só tem imala em uma única palavra, que é esta. No Surah Hud, وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها مجري. Aqui não tens como fazer tafkhim, porque esse ra aqui tens que ler com imala. Majreha. Agora, se você vai ler outros qira'atis, vais ler outros qira'atis que leem, por exemplo, mujera. Outros qira'at, existem qira'at que aqui não lês com imala, lês com fatha. E dizem, وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها. Aí vai fazer tafkhim. Agora, se for com imala, é muraqqaq. Majreha. Por exemplo, tem alif lam ra. No riwaya de Hafs an Asim, aqui lemos com fatha. Alif lam ra ra mufakham. Se estiver a ler um outro riwaya, como por exemplo o qira'a de Imam Al-Kisai, qira'a de Imam Hamza, por exemplo, e outros, aqui vais ler com imala, a dizer alif lam re. E aqui, por ser imala, tem que fazer tarqiq, tarqiq. Então, são essas as situações em que o ra é feito com tarqiq. Ficou claro? Estamos juntos? Sim, Ustaz. Mas tem uma explicação para essa parte aí de Bismillah e Majreha? Tem uma explicação ou Allah sabe melhor? Explicação em que sentido? Não, o Ustaz já disse que temos que ler com imala, mas tem uma Não. explicação o porquê de temos que ler com imala só essa parte, uma vez que pronto, Jay, nós não temos. É, é, a pronúncia é. a explicação primeiro é voltarmos para aquelas condições de uma recitação correta. Vimos quase a primeira aula que temos que o Quran al-Karim não, quer dizer, a essência da aprendizagem do Quran al-Karim é a transmissão direta. É a transmissão direta. Então, no riwaya de Hafs an Asim, quer dizer, Hafs aprendeu de Asim, Asim aprendeu do seu professor que é Abdullah ibn Habib, e Abdullah ibn Habib aprendeu com Sahaba como Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, que aprendeu com o Nabi alayhi salatu wassalam. Então, isso aqui os ulamás dizem que essa é uma evidência clara que o Coran, quer dizer, esses qira'atis, não é uma invenção desses imãs que nós estamos a fazer menção. Não é uma invenção. É algo que eles aprenderam assim como o Nabi alayhi salatu salam recitava. Porque não faria, se fosse uma invenção por parte deles, praticamente o Hafs não poderia colocar imala. Porque ele só está a colocar imala nesta palavra e não coloca em outras palavras? Porque é assim como ele aprendeu dos seus professores que levaram do Nabi alayhi salatu wassalam. Por exemplo, o Imam Hamza, por exemplo, quem está a ler Qira'at de Imam Hamza, no Surah Al-Duha, como é que ele lê? وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ele faz waqf, se for khalaf, vai dizer وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, como é waqf, من الأولى, por aí. Vejam que ele fez imala, والضحى, mas والليل إذا سجى não fez imala. Então, isso indica que o Coran, esses imãs transmitiram o Coran assim como eles aprenderam do Nabi alayhi salatu wassalam. E a questão de imala, vocês sabem que o Coran foi revelado em sete formas, 7 ahruf.
E este أحرف compreendia os diferentes dialetos dos árabes. Quer dizer, tem árabes que não pronunciavam o fatha, pronunciavam o imala. E tem outros que pronunciavam o imala. Então, o Corão foi revelado observando aqueles qira'ats, aquelas linguagens, por isso que tem a questão de imala, al-hamz por aí. Wallahu ta'ala a'lam. جزاك الله خير أستاذ. percebi. Barakallahu fik. Então, agora vamos passar já para كلمات مختلف فيها وقفا بين التفخيم والترقيق أو لا. Quer dizer, que são, em princípio, palavras que há divergência entre. E aqui a divergência é apenas no waqf, na paragem, na- não ao ligar. Quer dizer, nós já vimos situações em que o Ra é obrigatório fazer tafkhim. Vimos também situações em que o Ra é obrigatório fazer tarqiq. Agora, existem situações em que há divergência entre a questão do tafkhim e a questão do tarqiq. Mas essa divergência é apenas no waqf, na paragem, não na ligagem. Ou ao ligar, queria dizer. Então, aqui existem kalimat, palavras, que há divergência no waqf entre a tafkhim e o tarqiq, o tafkhim aula. No entanto, o melhor é fazer tafkhim. Quer dizer, há divergência entre tafkhim e tarqiq, no entanto, o melhor é fazer o quê? Tafkhim. Quais são essas palavras? A palavra Misr. Misr. Então, claramente que a divergência aqui é no waqf, não no wasl. Por quê? وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. Se a pessoa estiver a ligar, vai ser obrigada a ler o haraka que está aqui. E o haraka é fatha. E nós dissemos que quando tiver haraka, tem que observar o haraka. Então, se formos a ligar, vamos ler o ra com fatha, vai ser mufakham. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. Então, a divergência onde é que está? É no waqf. Se nós formos a parar, vamos colocar sukun. Então, onde é que surge a divergência? É que antes do sukun tem sukun, ou antes do ra tem sukun, e antes do sukun tem kasra. Então, alguns foram considerar aquela regra que nós vimos que, olha, temos aqui sukun, depois temos kasra. Então, deve ser muraqqaq. Outros disseram que não, apesar de ter sukun e kasra, só que este sukun não é uma letra qualquer, é harf isti'la. E harf isti'la tem uma particularidade que é a questão do tafkhim. Por isso que aqui nós temos que deveria ser harf al-istifal. Aqui, harf istifal. Porque se for harf isti'la, tem essa divergência. Então, a palavra Misr tem divergência. Quer dizer, a pessoa pode ler وقال ادخلوا مصر com tafkhim ou ادخلوا مصر com tarqiq. No entanto, o tafkhim é melhor. A segunda palavra é firqin. Firqin. E aqui é a divergência por quê? Temos aqui ra sukun, depois antes temos kasra asliya muttasil biha. E depois temos harf isti'la. Só que a divergência de onde é que surge? É que esse harf isti'la que tem kasra. E lembram que nós falamos que o harf isti'la que vinha depois lá tinha que ter fatha. Se tiver kasra, há uma divergência. E essa é a única palavra que existe no Corão, com essa regra que vem depois do ra, sakin, harf isti'la com kasra. É a única. Então, se nós formos a ligar, vamos ter que ler o kasra. Então, vamos ter que ler o kasra. Vamos ter que ler o kasra. E aí vai ser, yani, muraqqaq. Muraqqaq. Só que a questão é que ao parar nós estamos a colocar sukun. Sukun, firq. Quer dizer, se nós formos a ler, vamos dizer o quê? فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.
كالطود العظيم. كل فرق كالطود العظيم. Então, aqui a pessoa pode dizer فكان كل فرق com تفخيم ou فرق com ترقيق. É جائز. No entanto, o tafkhim é melhor. Tem a palavra nuzur. Nuzur. Aqui, a divergência, onde é que surge? É que esse tanwin chama-se tanwin iwad. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: فكيف كان عذابي ونذر ونذر. Então, alguns que disseram que deve fazer tarqiq, porque aqui nós estamos a colocar sukun, antes tem dhamma. Então, em termos de regra, tem que ser mufakham. Só que os que disseram que deve ser tarqiq é porque aqui tem uma letra que foi eliminada. Quer dizer, o aslo desta palavra seria فكيف كان عذابي ونذري, que seria muraqqaq. No entanto, o melhor é fazer tafkhim. فكيف كان عذابي ونذر é o melhor, mas se encontrar alguém a dizer فكيف كان عذابي ونذر é uma outra opinião. No entanto, a melhor é fazer tarqiq. Aqui, adri, também há divergência. Por quê? Porque aqui também foi eliminada uma letra. E foi eliminada por causa de al-jazm. Walam adri ma hisabiya. Então, esse lam que entrou aqui é que eliminou este ya. O asl é adri. Então, Allah diz, walam adri ma hisabiya. Então, se for já parar aqui, walam ader com tafkhim ou ader com tarqiq. No entanto, o tarqiq é melhor. Então, essas palavras aqui, que são misr, firq, nuzur, ader, há divergência entre tafkhim e tarqiq. No entanto, o melhor é fazer tafkhim. E temos também palavras em que há divergência entre a tafkhim e a tarqiq. والترقيق أولى. No entanto, o tarqiq é melhor. Dentre elas temos asr, yasr e al-qitr. Al-qitr. Essas palavras há divergência entre tafkhim e tarqiq. No entanto, fazer tarqiq é melhor. E é justamente, por exemplo, aqui, a divergência é que colocas kasra aqui e tens sukun e antes tem kasra. Tá vendo, né? Aqui, por exemplo, nessas palavras, é que aqui tem um ya mahdhufa. Um ya que foi eliminado. Por exemplo, se tu estás a ler qira'a de Imam Ibn Kathir, por exemplo, Imam Ibn Kathir, no Surat al-Fajr, vai dizer o quê? وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوِتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِي. والشفع والوتر é um قراءة, né? والليل إذا يسري. Noutras قراءات lê assim. والليل إذا يسري. No entanto, no Hafs, eliminou-se o ya. Então, alguns olharam para a essência, que olha, a essência é يسري. Então, é muraqqaq, vamos fazer tarqiq. Allahu a'lam. No entanto, essas palavras, esse asr, yasr, al-qitr, adri, nuzur, firq, misr, existe divergência entre os ulamás, entre tarqiq e tafkhim. Estamos juntos? Ficou claro? Alguma dúvida? Para mim não está, não tem dúvida. Acho que já estou achando muita matéria. Estou a ficar baralhada. Allahu Só Akbar. isso. E eu já estava a programar hoje vos dar al-tafkhim e vos dar al-madd wal-qasr. Allahu Não, isso Akbar. só sou eu, sabe? Se calhar outros estão ainda bem. Isso só estou a falar de mim. Mas eu Não, acredito mas que a matéria, Não, na matéria verdade, mesmo já é por bastante. causa de ser uma aula que necessitávamos, que nós não sabíamos, conhecíamos de uma forma o contrário do que é, ficamos baralhados. Então, para aumentar mais aulas, eu não sei se agora vamos já viram entender. que quando, subhanallah, quando nós nas nossas madrasas estudamos tafkhim e tarqiq, só nos dizem que Ra quando tiver fatha é mufakham, fatha dhamma mufakham, quando tiver kasra é muraqqaq. Acabou o assunto. Allahu أنا musta'an. الملك القدوس.
Allahu musta'an. E nós estamos aqui há 1 hora, quase 30 minutos, a explicar só Ahkam al-Ra. Sabes? Não. Então, alguma Eu dúvida? descobri Descobriu o uma quê? coisa. Descobri uma coisa Não. que é. Eu até agora não sei ler o Corão, sabes? Bem, então, quando você encontra os ulamás a dizerem que eu não sei nada, é precisamente porque eles viram, quer dizer, o ilmo que existe aqui no dunya e eles percebem que, olha, o ilmo que eu tenho comparado àquilo que existe é muito pouco. Por isso você encontra os grandes ulamás dizendo que, olha, eu não sei nada. Por isso que os ulamás dizem que no dia que você dizer que eu sei, sou álimo, tem que saber que você é um grande jahil. هذا هو. Então, eu acredito que essa questão de ser muita matéria é mesmo por causa de ser أحكام الرا. Na verdade, أحكام الرا يعني يحتاج إلى التركيز. Requer التركيز. Atenção mesmo, a pessoa estar bem atenta. Então, temos alguma dúvida aqui no أحكام الرا? Eu tenho que voltar a rever. Como são muitas regras parecidas, então tenho que voltar a rever. Eu só queria pedir ao Stas, não sei se poderia ler, gostaria mesmo de ver o término do primeiro versículo do Surat An-Nasr. Não sei se o Stas, por favor. Só o primeiro والعصر versículo. Não, والعصر Surat An-Nasr. سورة An-Nasr. النصر. An-Nasr. إذا جاء نصر الله والفتح. É esse término aí que eu gostava de ouvir bem. Já Porque ouviu eu, às agora? vezes ouço dizer Fatih. Há outras pessoas que eu ouço falar Fatah. É Então, que uns as, dizem as pessoas Fatah, costumam colocar tarqiq ou qalqala no tá. E qalqala não é min huruf qalqala, a letra tá. sim. Então é mesmo Fatah. Fath, não. Ah, Não pode oh, dizer fatih, fatih. Estás a colocar qalqala no tá. E tá não é min huruf qalqala. sim. tá min huruf Ah, hams. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. E tem esta parte aqui também. A dificuldade mesmo é, se calhar, por causa dessa questão de iltiqar os sakinain aí no waqf. Iltiqar os sakinain sim. no waqf. Por exemplo, aqui. فسبح بحمد ربك واستغفر واستغفر. Então, tem Ra com sukun, depois tem Ra, que tens que colocar sukun por causa do waqf. Então, o Ra aqui tem sukun e foi antecedido com kasra, asliya, muttasila, e depois do Ra não tem حرف استعلاء, então vai ser muraqqaq. واستغفر. هذا هو. Também era essa dúvida, essa parte aí. جيد. Jazakallah khair. É, como disse o آمين. irmão Abubakar, de verdade, também não sei ler. Bom, eu acredito que esse é sinal de conhecimento, de ilmo. Porque, como disse antes, aquele que acha que já sabe é porque ainda não sabe. جيد. Então, nós podemos parar por aqui, né? Não, já está. Não. Tam- Eu também tenho uma dúvida nessa parte também de leitura, né? Eu quero que estás também repetisse a ler, né? Na regra de Ra contra frio mais o ponto 4. Ra com tafkhim no ponto 4. Quer dizer, Não, no nível 4. sim. Assim, ri, ri. É ri, não ri, ri. Ri, estás a colocar tafkhim intenso. Tem que ser ri. Ri.
نعم. Ok. Mas estás. Você pode puxar no seu livro, o ponto ao que eu me refiro. No livro التفخيم. Onde é que é isso? Mas essa questão de maratibu tafkhim, eu estava, não está no livro. É um acréscimo que eu trouxe para. Agora não sei qual é a Não, parte mesmo que eu não estás a sei. referir. Eu, eu não sei se eu estou a fazer confusão, mas eu estava a apontar. Não, é contar que. Sim, contar aqui que está. É Ra, não No Ra. ponto 4. Com tarqiq, Tá? com tarqiq. Aqui. Ponto No ponto 4 de este. seguida. O- É este mesmo. Onde, onde aparece aí dois exemplos. Onde? Não, não, Khabir. aqui sim está. Tayyib. Sim, É? nós estamos a dizer que temos aqui o Ra. Quer dizer, a sua Uhum. dúvida é na própria regra ou a pronúncia? Pronúncia está. جيد. خبير. خبير. É diferente de quem diz خبير. خبير. Este está a colocar تفخيم. E vejam, o Ra é من حروف التفخيم. Então tem que fazer تفخيم. خبير. Aí se você diz خبير, o Ra também tem que colocar تفخيم, está errado. Tem que ser خبير. خير. خير. Não خير. Não? نعم يا أستاذ جزاكم الله خيرا. Então, para fechar, nós vamos parar por aqui. Inshallah. Para fechar, é só uma atenção que é a questão de o Ra quer dizer, o Alif, sempre que for antecedido com Ra, vai ser sempre Mufakham. Quer dizer, o Alif vai ser. Nós já temos que o Alif depende da letra que vem antes. No entanto, o Ra, o Ra pode ser Mufakham e pode ser Muraqqaq. Mas, se antes do Alif tiver Ra, este Alif vai ser sempre Mufakham. Quem sabe responder por quê? É muito simples. Porque o Ra, ou seja, o Alif é sempre antecedido com que haraka? Qual é o haraka que antecede o Alif? فتحة. É É Fatha. fatha. É fatha, não. Então, para dizer que sempre que o Ra ou o Alif for antecedido com Ra, esse Alif vai ser mufakham. Vai ser mufakham por quê? Porque o Ra é sempre antecedido com fatha. Então, esse Ra tem fatha. Nesse caso, o Ra aqui vai ser mufakham. Então, obrigatoriamente, o Alif também vai ser mufakham. A irmã Kátia tinha dito que não tinha percebido a pergunta, mas era essa a questão. Nós já temos que o Alif depende da letra que vem antes. Se for من حروف التفخيم vai ser مفخم. Se for من حروف الترقيق vai ser مرقق. Então, estamos a perguntar já quando tiver o Ra, que pode apresentar duas situações. Qual será o hukm do Alif? Então, é isso que nós estamos a explicar. Que o Alif, quando for antecedido com o Ra, vai ser mufakham daiman. Sempre. Por quê? Porque o Alif é sempre antecedido com Fatha. Então, quer dizer que este Ra tem Fatha e o Ra maftuha é mufakham. Agora, outro ponto é uma chamada de atenção que é quer dizer, a letra Lam, quando for antecedida com حروف الإطباق. كذا
Meu professor dizia assim, ele dizia que, olha, a habilidade do tajwid, a habilidade do tajwid não está simplesmente você aprender e perceber as regras. Onde é que mostra-se quem é hábil no tajwid é na leitura. Então, aí onde, porque às vezes você encontra letra, حرف التفخيم, depois tem حرف الترقيق, depois vai ter حرف التفخيم. Então, você deve ser hábil de dar cada letra o seu direito. O que é que acontece? A palavra, por exemplo, talaq. Vejam que este lam foi, tem qaf, aqui tem qaf. Essas duas letras são de tafkhim. E aqui no meio tem letra de tarqiq. Então, muitas das vezes, as pessoas acabam puxando o tafkhim a partir do tó até lá no final. Há de ouvir الطلاق مرتان الطلاق مرتان. Está errado. Porque o lam não é mufakham. Nessa situação não é mufakham. Então, o que é que deve fazer? Traz o tafkhim aqui, vem aqui, alterna para o tarqiq e volta a alternar aqui para o tafkhim. الطلاق مرتان الطلاق مرتان. Tem a palavra, por exemplo, خلق. Vejam, aqui tens lam, que é muraqqaq, kha mufakham, qaf mufakham. Alguma pessoa dizer خلق خلق خلق. لا, está a fazer tafkhim todo. Então, خلق خلق السماوات خلق السماوات. Então, traz tafkhim aqui, aqui tarqiq, aqui tafkhim. E às vezes, as pessoas acabam colocando o tafkhim em letras que não são mufakham. Por causa desta influência. Quer dizer, acabam seguindo a influência das letras vizinhas. Porque tem uma letra vizinha que é mufakham, acaba seguindo a influência. Por exemplo, algumas pessoas, por causa de. Vamos lá ver a palavra makhmasa. Vejam, tens aqui o mim que é muraqqaq, kha mufakham, mim muraqqaq, sad mufakham. Então, algumas pessoas quando lê dizem o quê? Makhmasa, makhmasa, acabam fazendo tafkhim de toda a palavra. وهذا خطأ. Então, nós já dissemos, definimos o tajwid que é إعطاء الحروف حقه ومستحقه. É dar a cada letra o seu direito e o seu dever. Então, aqui ao ler dizer makhmasa, makhmasa. Cada letra o seu direito. Tem barqin. Vejam. O que é que acontece? O Ra aqui é mufakham, porque foi antecedido com fatha. O Qaf é mufakham e o Ba é muraqqaq. Às vezes nós, ao lermos, temos barqin, barqin, barqin. Estamos a fazer tafkhim do Ba. وهذا خطأ. barqin, ba, ba, ليس با, ba, ليس با, ba, barqin, barqin. هذا هو. Então, eram apenas chamadas de atenção. ونحن نكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Alguma dúvida antes de fecharmos a aula? Estás? Não. Acho que não há. Alberto disse que está a ver boi a voar. Boi alguma vez voou? Então, por aí. É que estou a tentar. Eu estou a tentar Allah. me concentrar, de fato apanhar mesmo os dizeres. Mas depois, quando o estágio começa aí já a fazer a recitação, eu tento imitar, vejo que ainda não fiz nada deste. Então,
Tá É por complicado. isso que nós sempre já temos que. O erro que nós cometemos é que nós queremos aprender o Corão sozinho. Isso é um erro muito grave. إنما العلم بالتلقي. A forma de se aprender o Corão, o ilmo, é sentar com o Sheikh. Então, nós só porque já estudamos Yassar no Corão, terminamos, já achamos que podemos abrir qualquer sura do Corão e começar a ler. Lá, lá, lá. É preciso sentar com o Sheikh, ler, ele te escutar, retificar seus erros. É assim como se aprende o Corão. Por isso que existe uma coisa que chama-se de ijaza. Ijaza é um certificado que você é dado depois de você terminar o Hifz, memorizar, terminar, rever e tudo mais e aperfeiçoar o Tajwid. Aperfeiçoar o Tajwid, você vai ler com um sheikh, chama-se Ijaza, e tu tens que ler assim, quer dizer, vais ter que ler aplicando todas as regras e depois disso você vai ser atribuído um certificado de Hifz que tem linhagem, uma cadeia de narração que parte de si até o profeta alayhi salatu wassalam. Então, você há de ver que eu, o Corão, aprendi com fulano, o fulano aprendeu com fulano, o fulano aprendeu com fulano. Essa cadeia de narração há de ir até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois do Nabi alayhi salatu wassalam vem Jibril, depois de Jibril vem Allah subhanahu wa ta'ala. Então, quando você recebe esse certificado, não é certificado de Hifz, não são esses certificados que somos dados, estamos a dizer Ijaza. Quando você recebe esse certificado, quer dizer que estão a certificar que você está a ler o Corão assim como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lia. E isso você não há de adquirir senão lendo para um sheikh. Por isso que esta é a forma de se transmitir o Corão, através da leitura direta de um sheikh. Então, o sheikh é que vai lhe retificar que aqui não se lê assim, aqui é assim, é aqui é assim, aqui é assim. Até você começar a ler como o profeta alayhi salatu wasalam lia. Então, depois disso, vai ser atribuído este certificado de ijaz. Tens que apresentar todo o Corão, de Surat al-Fatiha ao Surat al-Nas, com essa regra de tajwid e tudo mais. Agora, aquele certificado que nós somos dados aqui é só certifica-se que fulano memorizou o Corão. Agora, como é que ele lê? Se lê com tajwid, sem tajwid, isso não está lá no certificado. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, Não, Ustaz. não. A pessoa como é que pode adquirir esse ijaza? Aqui em Moçambique é possível. Aqui em Moçambique não tem nenhum halaqa de ijaza, infelizmente. Yes. Subhanallah. Agora, como é que a pessoa deve fazer mesmo? Termina o Corão primeiro, aperfeiçoa tajwid, inshallah. Ah, Depois já de... Vai se ver, inshallah. Procurar-se um sheikh que vai apresentar com ele, mas também e tem que ser um sheikh que tem este certificado de ijaza, não é qualquer um. Não é qualquer um. inshallah. Mas primeira condição é terminar o Corão. Depois, aperfeiçoar tajwid também. Inshallah. Agora, a minha preocupação, Ustaz, é, neste caso, né, com as dificuldades diante destas aulas, eu, principalmente, vou vendo as dificuldades que tenho, né, no Tajwid. É Não. recomendável, com aquele Tajwid básico que a pessoa tem, transmitir aos outros, ou tem que estar num nível assim como estás, num nível high, para poder transmitir o pouco que sabes aos outros? Bom, O primeiro é nível, dito aquele nível que mais, sabe, assim, só para ter não, noção de algumas regras, não saquem, assim e tal, aquelas coisas básicas. É recomendável? é dito que na terra dos cegos o zarolho é rei. Então, se nós estamos, nós sabemos qual é a situação do nosso país, né? Sim, sim. Então, o pouco que a pessoa tem vai partilhar. Agora, se nós queremos mesmo ter aquele conhecimento mesmo para começar a partilhar, não vai se partilhar nada porque não temos esse conhecimento. O mais importante é você não enganar os outros. Quer dizer, terminar Sim, ali sim. onde você aprendeu. Sim, sim. É isso. Tá bem, Então, não há está, nenhum exatamente. problema. Transmita aquilo que você aprendeu, não há nenhum problema. Enquanto aprende, também vai Exatamente. retificando os seus erros e vai transmitindo para os outros. Sim, exatamente.
جيد. Ustaz, veja que essa questão que que a irmã coloca aí, veja que há pessoas que já explicas e eles vão se embora, vão no outro lado e vão dizendo que eu aprendi com fulano. Já imaginou